Graça e paz, guerreiro. E aí, meu irmãozão, como é que você tá? E aí, Rapaz, como é que você tá? graças a Deus, tudo bem, meu irmão. E a correria por aí? Rapaz, você até tem que pedir desculpa aqui para o pessoal que me atrasei um pouco hoje. Tive alguns contratempos. Aí hoje foi aniversário da digníssima patroa aqui. Ah, rapaz. Aí a gente teve alguns contratempos aqui, mas tá tudo bem agora. Mas me fala, como é que você tá, meu irmão? Graças a Deus, tudo bem, inglês. Graças a Deus, na boa correria, né? Hoje foi uma correria também. Cheguei já aqui à noite. Sim. Saí de manhã, cheguei à noite. Mas a boa correria, aquela correria produtiva, né? Correria que tá dando certo. Sempre é a boa correria, né? Não adianta reclamar. A coisa tá parada, não serve. Tô vendo tua biblioteca aí, tem biblioteca de respeito, hein? Tem umas coisinhas aqui. É. Tem umas coisinhas. Tem essa prateleira toda que pega a parede toda. Tem uma outra aqui, tem outra lá, tem outra aqui, tem outra aqui. Tudo que eu preciso está aqui, né? Quando vai faltando alguma coisa, a gente vai adquirindo. Mas, basicamente, todas as áreas que eu preciso, aqui tem as coisas que eu preciso, na maioria, estão aqui à minha mão. Graças a Deus. Um abraço, meu irmão Wagner, que tá aí, Wagner Olmos. Opa, Tá um na abraço. live. Grande Abração pro Wagner. Wagner. Um abração pro Wagner. Queria te agradecer publicamente pelo livro que você me deu, o teu livro ali, Sete Mitos do Adventismo, né? Muito bom. Você gostou do livro? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Livraço. Eu também. Aquele ali deu um trabalhinho, mas graças a Deus. É bom a pesquisa, né, o Gleison? A pesquisa é muito. A gente pesquisa é muito bom, né? Você vai escrevendo, você vai aprendendo muito, né? Vai aprendendo muito mais, né? Você... Todo o processo, né, de pesquisa de um livro e de elaboração, a gente cresce muito com isso, né? Então, exato. graças a Deus aí por esses 3 volumes que a gente lançou, né? Estão aqui comigo. Aí, ó. Eita glória. Muita coisa boa. E faltava muito, Gleison, exatamente isso que eu fiquei falando. Falei muito pro pessoal na época, porque quando eu fiz aqui o Sete Mitos, eu senti muita ausência assim de documento histórico, né? Como a minha área de formação é história, então eu sempre gosto muito desse conteúdo. Eu acho que a história ajuda a gente a elucidar, né? Muitas coisas dentro do adventismo, né? Documentação, trabalhar muito com documentação, né? Não só refutação teológica, a refutação teológica ela tem a sua importância, mas também toda essa questão da gente ver as provas, né, dos próprios grupos, ver, trabalhar, se debruçar um pouquinho sobre esses materiais, né? Eu acho que isso enriquece também o trabalho de pesquisa, enfim. E foi o que eu fiz nesses Sete Mitos, tentando trazer um pouquinho mais essa discussão, né? Relatório Veltman, toda essa e que hoje já está tem mais acesso, né? Em 2011. Hoje em dia é muito mais difundido, né? Graças a Deus por esses canais aí que surgiram. E fica feliz com isso, fica muito feliz com isso. Que vai aumentando o nível de consciência, né? Exato. A gente percebeu isso, né? Com o tempo, alguns assuntos. Saiu até o The White Lie, ó. Saiu em português. Olha aí. Né? Já está em português. Então, pelo Clube dos Autores. Ó. Olha só. Então, que a gente nem pensava. O livro foi publicado na década de 80, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, se você quiser, hoje, porque no volume 3 a gente aborda, né, os plágios ali de Ellen White de maneira bem profunda. Glória a Deus, Wagner. De fato, a gente cavou fundo, né? O volume 3, o Wagner também tem, mandei de presente para ele.
O livro tem 544 páginas, né? Então o volume 3 é bastante informação a respeito de Ellen White. Então a gente procurou abordar, pastor, os 3 pilares, né, do Adventismo. Primeiro, com o volume 1, a questão do juiz investigativo, né? Volume 2, a questão do sábado. E o volume 3, Ellen White. É a maneira com que eu vejo que são os 3 pilares aí do Adventismo, né? Muita gente acha que, como você sabe, que o sábado é a maior doutrina do Adventismo, mas não é. Né? A doutrina mais... Também concordo com você. Também concordo com você. Existem grupos, aliás, que inclusive influenciaram os adventistas, como os batistas do sétimo dia, que por guardarem o sábado, não são classificados como seita. Correto. Né? Então eu não vejo a questão do sábado, aquela coisa toda que alguns veem, entendeu? Eu acho que existe espaço, à luz de Romanos 14, eu acho que existe espaço para você guardar o sábado se você quiser, entendeu? Sem isso alterar em nada a questão relacionada à sua fé. Não vejo o sábado como um grande problema. Vejo quando ele se torna um dia exclusivo a ser guardado. Aí a gente começa a ter problemas, né? E um ponto de salvação, né? Exatamente. Quando você começa aquele negócio de que eu guardo porque estou na verdade, e quem não guarda está na mentira, e aí transforma o sábado em algo que ele não é, né? Isso. Em algo que ele não é. Então, eu também penso dessa forma, irmão. Romanos 14:5, a carta aos Romanos, ela é uma carta dirigida a uma igreja que era uma igreja mista, né? Eles tinham ali os judeus recém-convertidos e gentios naquela igreja. Então, Paulo, ele tinha jogo de cintura, ele queria equilibrar os 2 grupos, né? Então, por isso que ele falou, olha, alguns julgam dias diferentes como especiais, outros julgam iguais todos os dias, que cada um faz de acordo com a sua consciência diante de Deus. Então, ali naquela igreja, ele teve que agir dessa maneira. Mas já em Colossenses, ele já pegou mais pesado. Ele já pegou mais pesado. Colossenses, a coisa já estava no nível hard. Os judaizantes. Gálatas também, né? Existe uma discussão ali teológica na questão de Gálatas 4, mas eu creio que ele estava falando do sábado, né? Gálatas 4, de 8 a 11. Você fala. Pode continuar, que eu quero te mostrar um negócio aqui. Fala de sábado e não vejo. Então, e ali, então ele abordava diferente, igrejas diferentes, ele abordava de maneira diferente, né? Ele agia como judeu para evangelizar os judeus, e ele agia como gentil para evangelizar os gentios. Quando ele tinha uma igreja mista, ele falava, peraí, pelo fato de você judeu, que recém-convertido, você ter uma cultura relacionada ao sábado, não tem problema, a gente se abre essa exceção, digamos assim, para que você não pese na sua consciência e você guarde o sábado, sem problema. E o gentil que não quer guardar, que está na mesma igreja, muito bem, faça dessa forma. Já em Colossenses, igreja de Colossos, era diferente a questão, né? O pessoal ali pegava pesado com quem não guardava o sábado. Exatamente. Agora, isso aqui, ó, é uma cópia. Uma cópia da revista Adventista de maio de 2012. Tá? Sim. Eu tenho essa daqui. Não, essa daqui de maio. São 2 cópias. Uma de revista de maio de 2012 e outra de janeiro de 2009. Tá? Essa de 2009 é uma resposta a essa pergunta aqui, ó. A pergunta é: teria Paulo ensinado que o sábado foi abolido? Aí Colossenses 2,16, né? Olha, aí o que eles dizem aqui, ó: dias de festa, lua nova ou sábado são os feriados e dias santos judaicos guardados legalisticamente com meio de salvação e para aplacar os poderes astrais que, segundo os gnósticos, dirigiam não só as estrelas, mas a vida das pessoas. Aí ele continua: esses dias santos envolvem os sábados anuais, cerimoniais das festas, o sábado mensal, a lua nova e o sábado semanal. Paulo não
está falando contra a observância desses dias, mas contra os motivos errados em fazê-lo. Note que Paulo guardou alguns sábados cerimoniais, mas não para merecer a salvação. Até eles diziam antes que aquele sábado, que esse sábado aqui de Colossenses não era semanal, não é? E nessa publicação em 2009 eles admitem também que é semanal. Que é semanal também. Ainda bem. Ainda bem, porque o sábado ali no grego é sabaton, e os outros 49 locais do Novo Testamento que essa palavra é usada, ela se refere ao sábado semanal. Exato. Exato. Então esse argumento já foi extensivamente refutado aí por parte da Igreja Adventista, ainda bem que agora eles estão admitindo, né? Em Levíticos 23 você tem ali também o sábado semanal como uma cerimônia, né? Era um ritual, era uma lei cerimonial que está expressa ali também em Levítico 23, e basicamente era uma lei cerimonial, uma lei ritualística elencada entre os 10 mandamentos, não era uma lei moral. Exato. Então, outra coisa interessante nessa revista aqui de 2012, maio de 2012, lições de Gálatas. As lições doutrinárias de Gálatas são importantes, mas não mais do que as éticas. Aí ele fala o seguinte, olha aqui, uma importante questão hermenêutica ou interpretativa suscitada por Gálatas diz respeito à natureza da lei de que fala o apóstolo. Espera-se que, depois dessas lições, tenhamos sepultado para sempre aquela velha distinção entre lei moral e lei cerimonial, como a chave para se entender a epístola. Ei. Não que não houvesse lei moral e cerimonial na vida do antigo Israel, mas o ponto é que tal distinção não é de forma alguma solução para se interpretar Gálatas ou quaisquer outras passagens em que Paulo parece falar da lei de uma perspectiva negativa. Introduzido pelos nossos pioneiros em meados do século XIX e no contexto das discussões quanto à validade do sábado, o argumento de que quando Paulo parecia falar mal da lei ou enfatizar sua temporalidade, como em Gálatas 3, 24 e 25, ele tinha em mente a lei cerimonial, e de que quando falou bem da lei, ele se referiu à lei moral, não está correto, apesar da sua praticidade e eficiência evangelística. É um contorcionismo, né, teológico ali, que eles estão sempre procurando algum buraco. No final das contas é o seguinte, se você guardar o sábado, se você deixar de guardar o sábado, você vai se perder, sim ou não? Essa é a pergunta que tem que fazer para o adventista. Se ele falar que sim, tá errado, aceita. Entendeu? Mas, de novo, o sábado não é o maior problema ali, né? Isso a gente deixa claro no volume 2, né? O problema maior não é o sábado mesmo, mas a gente esclarece toda a questão do sábado ali, teologicamente falando, faz a exegese que tem que fazer. O livro tem 360 páginas, a gente meio que esgota o assunto ali e entra também na parte da decreto dominical. Já o volume 1 a gente fala sobre o juízo investigativo, 200 páginas falando só sobre a questão ali do movimento millerita e do juízo investigativo, né? Tanto a parte histórica quanto a parte teológica dele. Entramos em Daniel 8:14, 8:13 e 8:14. Entramos ali toda a questão de Hebreus 10:19, Hebreus 6:19 e 20, Hebreus 9:12. Abordamos. Hebreus destrói, né, o juízo investigativo sozinho, o livro de Hebreus. Mas se você entra em Daniel 8:13 e 8:14, também se arrebenta com tudo ali. Não sobra nada. Então, a gente faz essa abordagem no volume 1. Nós também falamos sobre as características de uma seita no volume 1, falamos sobre a tricotomia do ser, o estado dos mortos, né? Quem é o Jesus da Iage, toda a questão de Jesus não ser Miguel, né? Que é o que eles dizem, que Jesus é Miguel. Eu falo um pouquinho sobre o meu testemunho e sobre a questão do reino de Deus quando ele entra num local, num ambiente espiritual, ele confronta a religiosidade daquele local. E ali a gente deixa claro a diferença entre reino de Deus e religiosidade, como que a igreja adventista está do lado da religiosidade. E no volume 3, aí a gente fala basicamente só sobre Ellen White, são 12 capítulos, 10 capítulos a gente fala só sobre Ellen White. Nos últimos 2 capítulos a gente ensina a pessoa que saiu recém ex-sectário, né? O cara que acabou de sair da igreja adventista, a gente ensina ele como não depender de nenhuma instituição religiosa a partir dali. Não que ele não deva congregar, eu creio que ele deve congregar, mas a princípio que ele aprenda a ter um relacionamento íntimo com Deus
para que ele conheça aquele local secreto, né? Estabeleça a base dele ali, na comunhão diária dele com Deus, né? E para que caso ele tenha alguma decepção numa outra instituição, para que ele sempre saiba como voltar para esse local secreto, né? Aliás, ele nunca deve sair, né? Ele nunca deve sair, porque a igreja ela não substitui a, o relacionamento diário com Deus, né? Você vai numa igreja no final de semana, nos domingos, ou enfim, para você congregar com seus irmãos, encontrar com eles, ajudá-los de alguma forma, receber ajuda, receber oração, orar por eles, tentar agregar algo àquela congregação, mas a igreja nunca vai substituir a tua comunhão diária com Deus. Então a gente meio que dá o passo a passo ali porque o cara que sai da igreja sabe disso, pastor. O cara que sai de uma seita, ele fica perdido na vida, ele não sabe mais, ele fica, né, por um bom tempo. E Gleison, essa é uma das preocupações que eu tenho tido, que são preocupações pastorais mesmo, né? Preocupações pastorais. Sim. Esse aspecto, né? Por quê? Porque, assim, a gente tem alguns mitos, né? No sentido pejorativo do termo, né? Não no sentido antigo do termo, que o antigo do termo mito não era visto como mentira, falsidade, nada desse tipo. Mas nós temos alguns mitos que eles precisam ser derrubados, né? Os mitos, às vezes, de olhar dessa falsa dicotomia entre minha espiritualidade e o meu congregar, né? Quando, na verdade, as coisas estão ali unidas, e o grande problema é que, dentro dos movimentos sectários, o grupo toma consciência do indivíduo, né? E o que não acontece com uma igreja. Na igreja não existe isso. Verdade. Agora, o pessoal tem aquele mito, né? A igreja apostólica é uma igreja santa, perfeita e tal. A igreja é santa porque foi santificada em Cristo. Agora, achar que a igreja apostólica era melhor do que a igreja hoje, era melhor porque tinha os apóstolos, as testemunhas maiores. Antes que houvesse o Novo Testamento, os apóstolos eram esse fundamento, não é? Cristo é o alicerce, os apóstolos, Jesus é a pedra angular e está sustentado sobre esse fundamento, né? A igreja está sustentada sobre esse fundamento dos apóstolos e profetas. E esses apóstolos tinham essa autoridade porque andaram com Jesus, viram Jesus, num período em que não existe Novo Testamento. Eles são essa testemunha. Por que hoje, né, a gente fala assim, por que determinada coisa é errada? Porque não está no Novo Testamento, não está na Bíblia. Naquela época, se dizia assim, não, porque o apóstolo está dizendo que não é. Então ele é essa autoridade, né? Com o passar do tempo isso vai mudando, mas um aspecto curioso é que é só olhar a carta de Paulo, as duas cartas de Paulo a Coríntios, só olhar a carta de Paulo aos Gálatas, não é? Os problemas que haviam nessas igrejas. Então, igreja é isso mesmo. Se alguém está pensando assim, eu vou sair de uma seita, eu vou procurar uma igreja, mas eu vou tomar um máximo de cuidado porque tem que ser uma igreja perfeita, ele não vai ficar em lugar nenhum. Isso é verdade. Não é? Ele tem que entender isso e entender que a finalidade da congregação na nossa vida é o fortalecimento desse alicerce, dessa comunhão pessoal. Eu não posso viver dentro de uma congregação, olhando a congregação como um amuleto de sorte ou como uma muleta. Não é uma muleta onde eu me mantenho ali. Não, eu tenho que me manter em Cristo, né, em comunhão com a igreja. A igreja tem essa importância. Mas, infelizmente, o adepto de seita, como dentro de uma seita, a única coisa que existe é ela, a única verdade é ela. Tudo a pessoa sacrifica no altar da seita. Aí descobre que aquela verdade absoluta, irrefutável, inquestionável, no qual eu coloquei o altar, o qual eu coloquei a minha vida sobre o altar, sobre esse altar, é uma fake e daquelas bem enormes, então, meu irmão, isso aí arranca a estrutura do cara. É bem assim mesmo. E eu já vi muito adepto de seita que não consegue mais viver dentro da igreja. Não entendeu? consegue. Ele não consegue. A maioria sofre sequelas gravíssimas, assim, e não consegue mais congregar em nenhum outro lugar. Muita gente acaba indo para o outro lado do ateísmo, agnosticismo, satanismo, inclusive. Então, por isso que o plano de seitas, né, de se criar seitas, é um plano satânico
muito bem estruturado, muito bem elaborado. Porque se o cara entra e fica, ele tá preso naquele jugo. Ou seja, depois que o cara entrou, ele tá com um problema sério. Porque ou ele vai ficar preso ali, naquele jugo sectário, ele não vai conhecer o evangelho verdadeiro, né? Ou ele vai sair e vai ficar sequelado. A maioria chuta o balde, já não crê em mais nada. Então, assim, é um plano satânico muito bem arquitetado. Não é algo assim, é simplesmente uma crença errada, um uso e costume. Não, não, não é bem assim. No volume 3 a gente deixa isso claro, pastor, porque eu creio assim, se você me permitir, falar um pouquinho sobre esse livro. Não, fica à vontade, meu irmão, fica à vontade, você que manda aqui. A gente, a gente tem assim, eu deixo isso, eu abordo isso no capítulo 1, que são assim, 3 problemas seríssimos com relação a Ellen White, tá? O primeiro problema qual que é? Eu tenho falado isso nas outras lives, né? Porque eu acho que é um bom ponto de partida. O primeiro problema é, quando eu comecei a escrever esse livro, eu comecei a relembrar como que eram os cultos da minha família enquanto eu era adventista. Eu era adventista por 25 anos, né? Você sabe da minha história. Eu nasci em berço adventista e eu comecei a relembrar, assim, foi até um exercício meio terapêutico, assim, entrar e lembrar daquilo. Um E como é que exercício, funcionava? um exercício terapêutico ou um exercício traumático? Como foi esse É, exercício aí? exato, Esse exercício. exato. Mas é que é estranho, depois de algum tempo fora, né? Me lembrar como que era quando eu era criança. Enfim, mas eu lembro que funcionava assim os cultos, né? Você sabe que o culto adventista ele se inicia na sexta-feira à noite, né? No pôr do sol de sexta-feira, e ele termina aquele dia ali, o sábado, ele termina no sábado à noite. Então a gente no culto de sexta-feira à noite se reunia a família toda que era adventista, tanto por parte de pai, por parte de mãe também, até quarta geração, né? Dos dois lados, quarta geração de adventista eu sou. E eu lembro que a gente se reunia ali, cantávamos alguns hinos adventistas, tal. E, e depois disso a gente lia um ou dois versos bíblicos, tá? E aí o que entrava? Ellen White. Aí era lido assim, capítulos inteiros dos livros dela. Capítulos inteiros, né? E era um negócio, ou seja, e eu comecei a analisar aquilo, eu falei, peraí, mas por quê? Então, o que acontece com a igreja adventista? E você que é adventista sabe disso que isso é verdade, né? Basicamente assim, como que o adventista pensa? Ele pensa que a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo, tá? Mas Ellen White também foi inspirada pelo Espírito Santo. No mesmo nível, Claro, né? porque porque para eles não existe Espírito Santo diferente, não existe nível de inspiração diferente. E tá certo, não existe nível de inspiração diferente, é verdade. Só que o Espírito Santo não inspirou Ellen White, né? Mas é o que eles creem. Muito bem, então o raciocínio lógico deles é o seguinte: se o Espírito Santo inspirou os escritores da Bíblia e inspirou também Ellen White, então a Bíblia ela foi escrita lá, o cano foi fechado, sei lá, 95 depois de Cristo, mais ou menos. Creio quando João terminou ali o Apocalipse. É, e ou seja, uns 2.000 anos atrás. E Ellen White escreveu os livros dela recentemente. Então, para os meus problemas de hoje, modernos, a Bíblia, ela muitas vezes ela não consegue explicar muita coisa que eu preciso para mim hoje. Já Ellen White, não. Se ela também é inspirada pelo Espírito Santo, é melhor eu pegar os escritos dela, porque estão muito mais próximos da minha realidade, e assim eu vou poder resolver os meus problemas diários que eu tenho hoje. Entende? Então, a família se reunia, lia lá um outro verso bíblico que ficava meio que de lado. Agora vamos entrar na coisa, né, que é para nós aqui. Aí líamos, então, o grande conflito, líamos Desejado de Todas as Nações, porque o sectário ele sempre pensa assim: nós temos uma verdade exclusiva, ninguém mais tem, então eu vou acessar esse segredinho que nós temos aqui só para nós, na nossa bolha, e olha só, agora sim, agora eu sei de coisas que outras pessoas não sabem, então eu vou utilizar isso aqui para mim e os outros que estão perdidos, e a gente está falando que a gente é o povo remanescente. Se eles não querem entrar, o problema é deles, né? Muito bem, esse é o primeiro problema, pastor. Agora, o segundo problema, qual que é? O segundo problema, olha o que Ellen White, ela mesma escreveu em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 671. Esta obra é de Deus ou não é? Ela falando sobre os escritos dela.
Deus nada faz em parceria com Satanás. Meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo nessa questão. Os testemunhos são os escritos dela. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. É ela que está falando isso, não sou eu, tá? É ela que está falando isso. Porque tem alguns adventistas que dizem o seguinte: não, Gleice, sabe o que é? Ellen White, ela escrevia algumas coisas inspiradas por Deus, outras coisas era opinião própria dela. Então a gente tem que dividir. Não, não, não. Isso quem está falando é você, amigo. Ela está dizendo que ou é de Deus ou é do diabo. Não tem meio termo. Tá? Então, primeiro problema. A Bíblia e a Ellen White são a mesma coisa para eles. Segundo problema. Ou é de Deus ou é do diabo. Então, se nós, depois que você, amigo, adventista, assistir o playlist lá, os vídeos, 14 vídeos de cada série, volume 1, volume 2, volume 3. Depois que você ler os livros ou assistir, tá aqui o volume 3, né? Aqui, se você ler esse livro aqui, ou qualquer outro volume, e chegar à conclusão que, de fato, o que ela escreveu não era de Deus, então não pode ser algo simplesmente equivocado. Não, era do diabo. Aí você começa a analisar. Peraí, uma pessoa que plageia escritos de outros autores e diz que Deus me mostrou, mas na verdade ela estava copiando de outros autores. Isso é de Deus? Isso é de Deus? Falar que Deus estava dando visões para ela, mas na verdade ela estava plagiando outros autores. Isso é de Deus? Para pensar, amigo adventista. Uma profetisa, pastor. Olha só que coisa absurda, tá? Uma instituição que é toda construída em torno de uma profetisa que nunca acertou uma profecia. Gente, os adventistas não sabem, que eles ouvem lá e eles dizem: olha essa profecia. E eles acham que a profecia se cumpriu, quando na verdade é um. Não tem profecia dela que se cumpriu nenhuma. O que ela falava que ia acontecer não acontecia, né? E o que ela falava que não ia acontecer, acontecia. Ela falava: não, Jerusalém nunca será reconstruída. Jerusalém foi reconstruída. Ela falava que a Inglaterra iria invadir os Estados Unidos e iria destruir os Estados Unidos. Não aconteceu. Eu tenho 14 profecias. Tinha mais, mas eu tenho 14. Que a escravidão voltaria, né? A escravidão voltaria a ocorrer nos Estados Unidos. Não aconteceu. Ela disse que ela estaria viva para ver a volta de Jesus. Não aconteceu. Para você desqualificar o profeta, né? Uhum. Basta uma profecia não funcionar. Porque se esse profeta ele diz, ele presume falar em nome de Deus, isso não ocorre, então não tem acabou. Então, e é interessante, eu tava você mencionando aí agora, eu estava vendo aqui me lembrando aqui de uma citação que o Walter Ia faz aqui. E nessa edição de 89, a edição em inglês está aqui em cima, em algum lugar aqui na minha estante. Mas nessa aqui, na página 89, ele diz assim, ó: ainda os que poderiam ter tido uma própria... aliás, deixa eu ver... Donald R. McAdams, pessoalmente um competente pesquisador sobre ela em seus escritos, deu uma nota de esperança a respeito dessa possibilidade, falando sobre a questão da citação dela aqui, num artigo da Spectrum, de 1980. Ele diz... Num artigo intitulado This I Believe About Ellen G. White, Isso Eu Creio a Respeito de Ellen White, que apareceu no Adventist Review de 20 de março de 1980, Neil Wilson informou a igreja a respeito do comitê de Ria, que foi o autor, né, do Walter Ria. O relatório inicial indica que, em seus escritos, Ellen White usou fontes mais extensamente do que até agora nós tínhamos nos inteirado ou havíamos reconhecido. E aí ele continua, né? O autor aqui. Essa declaração é o artigo mais significativo que já foi publicado na Review neste século. O presidente da Conferência Geral está reconhecendo abertamente e honestamente os fatos a respeito do uso de fontes por Ellen White e dirigindo o entendimento da Igreja para uma definição de inspiração que será nova para a maioria dos adventistas e ameaçadora para outros. Uma resposta completa, a Ria deve esperar até que ele tenha apresentado sua evidência à igreja em forma de escrita definitiva. Ele falando quando foi lançado o livro. Mas, reconhecendo aqui
aquilo que muitos adventistas nem tinham pensado, e nem a própria igreja adventista tinha pensado sobre os escritos de Ellen White, porque depois que a mentira, o The White Lie foi publicado, né, foi aquele abalo. Foi uma bomba. Se a igreja adventista já tivesse o conceito de inspiração que o The White Lie estava trazendo, estava falando, não mexeria em nada. Mas demandou todo o relatório White, o relatório Veltman, Fred Veltman se debruçou sobre isso, foi lá, fez o relatório, a igreja investiu quase $1.000 milhões, fez lá uma publicação de quase 8 anos de pesquisa, né? E reconheceu, e aí veio a outra discussão, né? Qual o papel dos escritos de Ellen, de fato, quem é Ellen White para a igreja? Essa eu acho que é a maior pergunta que ficou depois do relatório. Agora, uma coisa que eu percebi, Gleice, eu não sei se você compartilha dessa ideia, mas, por exemplo, antes eles falavam, né, que não, a igreja adventista, os escritos de Ellen White são inerrantes. São inerrantes, assim como a Bíblia é inerrante. Depois do problema com o relatório Veltman, o que aconteceu? A igreja adventista começou a publicar coisas do tipo: a Bíblia, Ellen White não é inerrante, mas a Bíblia também não é. Sim. Você concorda com isso? Concordo. Essa mudança da década de 80 foi tão importante. Você concorda com isso? Cortou um pouquinho, mas você voltou agora. Concordo. Eu quero, inclusive, só para finalizar o pensamento ali, que tinham 3 pontos, né? E eu vou entrar nessa questão. O terceiro ponto é exatamente isso. Fala o que acontece. Tem alguns adventistas, quando eles veem isso, que Ellen White não é confiável, os escritos dela, enfim, não foram inspirados por Deus, etc., e que há muito problema ali, o cara fala: não, tá bom, Gleice, eu já entendi, Ellen White, pode até ser uma falsa profetisa que você está falando, mas o negócio é o seguinte: eu não creio nos escritos dela e eu continuo adventista, não tem problema nenhum. Eu posso ser adventista sem crer em Ellen White. Não pode, sabe por quê? Vamos ler a doutrina fundamental de número 18. Olha o que ela diz. O dom de profecia. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Ellen White é uma autoridade dentro da igreja. Ela está totalmente conectada com a igreja adventista. Você não consegue desvincular ela. Para você ser batizado na igreja adventista, você precisa crer nela como sendo espírito de profecia. Isso faz parte da ficha batismal. Então não existe como você fazer isso. Você ser adventista e não crer em... Olha aí, ó. E não crer em Ellen White. Não tem como. Está totalmente vinculado, a não ser que um dia eles retirem essa doutrina fundamental das 28 doutrinas fundamentais ali. Enquanto eles não tirarem, você não consegue. Você vai estar para sempre vinculado a Ellen White sendo adventista. Ponto. Tá? É isso que ocorre. Mas ali você dizendo, de fato, isso aconteceu mesmo. Não, depois do relatório Veltman, depois do livro The White Lie, o pessoal começou a falar: não, realmente, ela não é inerrante e tal, mas a Bíblia também tem erros. Sim, eles inclusive usam ali aquela questão que Paulo fala: nós, os que estivermos vivos, né, seremos arrebatados, encontraremos Jesus no céu, etc. Mas ele já morreu, né? Que história é essa? Então ele também realizou ali uma falsa profecia, né? Acharam um monte de erro na Bíblia. Começaram a achar os erros. Acharam um monte de erro na Bíblia depois disso, entendeu? Isso, aí começaram a falar: então tá, então se ela é uma falsa profetisa, então também o apóstolo Paulo também é. Então eles equiparam ela com o apóstolo Paulo, e claramente é facílimo de refutar esse argumento com relação a esse versículo. Se um dia vocês quiserem, eu posso fazer. Mas me pergunte que eu digo. Mas assim, não, tá? Não dá para fazer. Então eles ficam equiparando ela
Novamente, eles equiparam ela à Bíblia. E eles continuam chamando ela de espírito de profecia ali de Apocalipse. Tá? E dizendo que, tá vendo? Ó, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, logo, a única igreja remanescente só pode ser a igreja adventista, porque é essa igreja que tem, a única igreja que tem os escritos de Ellen White. Ela é o espírito de profecia e ela é o testemunho de Jesus. Uau! Então, quer dizer que João foi exilado na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus. Então, ele foi exilado na ilha de Patmos por causa dos escritos de Ellen White, que nem tinha sido escritos ainda? Que loucura é essa? Então aí já derruba esse argumento totalmente, né? Isso foi ensinado, continua sendo ensinado naquelas igrejinhas mais do interior, principalmente, continua sendo ensinado isso daí. A grande maioria das igrejas, na verdade, adventistas continua ensinando isso. As mais sagazes pararam de falar, de fato, ela não pode ser, né, o espírito de profecia de Apocalipse, porque a gente já refutou esse negócio aí. Então, assim, mas de fato isso acontece, pastor, você está certo, e é um problema sério, mas isso, a gente só está arranhando aqui a superfície, né, do problema. Você lembra do livro Mensageira do Senhor? Mensageira do Senhor? Mensageira do Senhor, lembro. É livrinho pequenininho, lembro. Então, é interessante quando ele vai discutir os textos bíblicos e tal, e vai defender esse tipo, não mais de inerrância, né? Mas a ideia de que Ellen White de fato cometeu erros, mas, porém, entretanto, todavia, a Bíblia também os possui. E aí ele vai encontrando um monte de textos facílimos de resolver os problemas, mas que eles vão atribuindo ali erros. Ou seja, o centro da igreja Ellen White de uma forma tão forte, tão forte, tão forte, que a igreja adventista não tem problema nenhum de jogar a Bíblia na lama, se necessário for, Verdade. para que defenda Ellen White. Olha, o livro da Ellen White está lameado, mas dá para a gente lamear a Bíblia também, entendeu? É um absurdo. Então, é assim, uma coisa incrível. É um absurdo. E é uma questão que você, Pérez, que foi adventista, né? É interessante como parece, meu irmão, que, sabe, uma venda nos olhos, uma coisa tão óbvia, que você, uma leitura bíblica, que uma percepção cristã, você não precisa nem ser de igreja, sabe? Você fazer uma leitura, né, dos evangelhos, fazer umas leituras das cartas e tal, ter esse desejo, né, essa coisa devocional de ler, buscando essa verdade, que isso vai ficar muito claro. A analogia da luz menor para conduzir a uma luz maior é risível. Como é que eu preciso de uma luz menor para... Entendeu? Eu preciso apontar uma lanterna para o sol? Eu preciso de uma luz menor para achar, para entender. Né? Boa, Wagner. Demais. O Wagner falou ali, ó. Ellen White não é a luz menor no adventismo, isso é fato. Com certeza, você está certíssimo. Né? Não, mas é interessante porque, não sei se você sabe do meu testemunho, mas porque eu fiquei, né, relembrando assim, como que pode eu ter acreditado nessas coisas? Como é possível? É uma cegueira espiritual, porque, bom, um pouquinho da minha história aqui. Eu nasci em berço adventista, fiquei na igreja adventista até os meus 15 anos de idade. Tá? Quando eu fiz 15 anos, mais ou menos, na época que eu tinha ali 15 anos, eu comecei a reparar um monte de coisa errada, assim, de testemunhos horríveis que eu via de pessoas que eram até da minha família. O pessoal pregava na igreja nos sábados, mas durante a semana quebrava o pau. Era assim, sexo, drogas e rock and roll, entendeu? E eu tinha gente da minha família que o cara tinha uma outra família. O cara tinha uma outra mulher, outros filhos, e no sábado tava lá pregando. E a gente descobriu, entendeu? Aí eu falei, não tem condições. Eu vou sair. Eu saí da igreja. Com 15 anos eu saí da igreja. E foi pro mundão, tal. Mas por quê? Porque muitas vezes uma criança, às vezes ela tem um instinto e um discernimento até maior do que um adulto, muitas vezes. E eu discerni que aquilo lá tinha coisa errada. Bom, saí. Voltei com os meus 32 anos de idade, tá? 31, 32. E aí, em 2017, pastor, eu tive uma crise espiritual. 2017. Porque eu entrei de cabeça. Quando eu voltei, eu entrei de cabeça. Porque eu tava com saudades de Deus. Eu falei, não, eu preciso de Deus na minha vida.
Só que eu conectava a igreja adventista com Deus. Eu só conhecia essa igreja. Então eu falei, não, vou voltar para a igreja adventista, que é a igreja que eu conheço. Voltei e abracei a coisa assim, com tudo, entendeu? O que tinha para fazer? Era para ser líder de louvor? Vamos ser líder de louvor. O que precisa agora? É professor de escola sabatina? Vamos lá, vamos ser professor de escola sabatina. É líder evangelista? Vamos ser líder evangelista. Ah, é para pregar? Vamos pregar. Ou seja, o que aparecia, eu abraçava e comecei a levar um monte de gente para a igreja adventista. Um monte de gente. Muito bem. Em 2017, eu comecei a ter uma crise. Eu falei, cara, eu não tô sentindo Deus, isso aqui, o que tá acontecendo? Eu não conseguia vencer alguns pecadinhos ali, tava com problema com pornografia, não conseguia sair. Eu falei, meu Deus, mas eu leio a Leon White, eu guardo o sábado, eu dou meu dízimo, por que que eu não consigo? O que que tá acontecendo aqui? E eu perguntava pros membros da igreja, meus irmãos ali adventistas, o que que tá acontecendo? Eu falei, não, irmão, tá tudo certo, no mundo três aflições, é isso mesmo. Você tá fazendo tudo certinho, você tá guardando salto, tá lendo Ellen White, fica na boa, você vai pro céu, mas sem pedágio, vai dar tudo certo. Falei, cara, não sei, não tô sentindo que isso aqui tá certo, tem uma coisa errada aqui. E aí eu entrei em contato com um amigo meu no Brasil, que era mais uma pegada um pouco mais pentecostal, assembleiano, e o cara falou assim, Gleison, você tá no meio de uma batalha espiritual, você vai fazer o seguinte, você vai acordar por 60 dias, você vai fazer um pacto com Deus, você vai acordar 60 dias, você vai acordar às 3 horas da manhã, você vai orar por pelo menos 1 hora, coloca um louvor enquanto você ora, porque você está no meio de uma batalha, mas aí Deus vai falar com você, você vai ver, ele vai te mostrar. E assim, não quero ser místico aqui com relação às 3 horas da manhã, não tem nada a ver, mas esse cara foi muito sábio, porque ele sabia que eu estava numa seita, mas ele não me atacou diretamente. Ele falou, ó, eu vou fazer ele ter um relacionamento com Deus e Deus vai mostrar para ele. E ali eu aprendi a ter um relacionamento com Deus, orando por pelo menos 1 hora de madrugada, querendo ou não, de madrugada tá tudo calmo, não tem ninguém fazendo barulho em casa, é só eu e Deus. E eu comecei a orar e comecei a realmente sentir o Espírito Santo falando comigo, me guiando. E eu falei, peraí, agora sim eu tô sentindo Deus. Agora sim eu tô vendo o negócio acontecer. Por que que eu não sabia disso antes? E eu fiz aqueles 60 dias de oração e foi um mover gigantesco, porque eu comecei a chamar pessoas para orar comigo de madrugada. Chegou uma hora que eu tinha 2 grupos no WhatsApp, assim, de 60 pessoas cada, orando comigo. Eram clientes e pessoal de negócios num grupo, e o pessoal de igreja e cristãos no outro grupo, e todos orando comigo de madrugada. Nos últimos 15 dias eles entraram comigo, e foi um mover lindo, assim. Eu ainda era adventista, hein? Um mover lindo, pessoas que estavam se separando, não se divorciaram mais, pessoas que estavam com problema de drogas e álcool, quebraram esse problema, foi maravilhoso. Muito bem. Deus me deu um sermão em 2 dessas madrugadas para eu entregar para a igreja. Eu escrevi o sermão, entreguei, depois dos 60 dias de oração, entreguei esse sermão, chamava Autoridade Espiritual e Intimidade com Deus. Inclusive, esse sermão está lá no meu canal do YouTube, Gleison Perso Guerreiro de Yeshua, se você quiser ver. Eu preguei na igreja, caiu como uma bomba o sermão, porque o povo adventista não está acostumado a ouvir nada relacionado à intimidade com Deus, nada disso, é o sábado e lei, etc. E aí, mas foi muito bom, assim, muita gente ficou impactada, mas eu saí, pastor, eu saí desse dia do sermão que eu preguei, no sábado, e senti de fazer um jejum de 5 dias só na água, fiz o jejum, entreguei o jejum na quinta-feira. Na quinta-feira de madrugada, abri a Bíblia, só eu e Deus, ninguém mais. Abri a Bíblia em Hebreus, cheguei em Hebreus 10:19, li Hebreus 10:19, temos que ter ousadia para entrarmos no Santo dos Santos. Li aquilo e falei, peraí, um livro que eu já li tantas vezes, eu não conseguia passar daquele verso. Falei, nós temos que ter ousadia para entrarmos no Santo dos Santos. Mas Ellen White disse que essa porta só se abriu no dia 22 de outubro de 1844. Como é que Paulo está falando sobre isso desde o tempo dele, que eu já podia entrar no Santo dos Santos com ousadia? Tem uma coisa errada aqui. E eu comecei a investigar, eu falei, não, o juiz investigativo está errado. E eu passei a noite toda, a madrugada inteira estudando, cara. Chegou no final, assim, passei a noite em claro. Vi alguns argumentos adventistas a favor deles, não me convenceu. Cara, eu sei que no outro dia acordei minha esposa de manhã, falei, amor, acorda. Falei, o quê? O quê? Não, acorda. O quê? Que fala? O que tá acontecendo? Estamos numa seita. Falei pra ela. O quê? Como assim?
a gente tá numa seita, a gente tem que sair. Ela falou, você tá falando sério? Eu falei, tô. E ela é adventista também de décadas, assim. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você tem certeza? Tenho. Tô contigo. Se você quiser fazer, eu tô contigo. Coloquei o pastor na parede no outro dia. O cara gaguejou, não conseguiu responder, meu pastor local aqui. Falei, ó, vou dar 3 meses, vou estudar essas doutrinas por 3 meses. Se não for de Deus, eu vou entregar minha carta. Não, tudo bem, não, fique tranquilo. Estudei, vi que não era de Deus, entreguei minha carta de desligamento, saí da igreja adventista, e aí, bom, aí, né, comecei a escrever os livros e tal. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, Que ano é foi uma esse? Que cegueira. ano foi esse, Gleice? Que ano foi? Foi finalzinho de 2017, início de 2018. Bem aí, bem pertinho. Minha vida mudou completamente depois disso. Aprendi o que é ter um relacionamento com Deus, aprendi o que é o verdadeiro evangelho. Deus começou a me dar os livros para eu escrever, para, enfim, ajudar a libertar pessoas. Graças a Deus está se concretizando, já se concretizou, mas está se concretizando cada dia mais. Vieram, enfim, homens de Deus, profetas de Deus que liberaram essa palavra sobre mim e realmente aconteceu. E foi impressionante, mas enfim, mas o que eu quero dizer é, era uma cegueira espiritual. Era uma cegueira espiritual. Eu lia o livro de Hebreus e eu não conseguia enxergar. Então eu creio que esse período que eu fiz de 60 dias de oração, mais o jejum, porque o jejum tem um poder espiritual muito, muito forte, né? Eu creio que essas duas coisas meio que quebraram esse jugo, sabe? Essa prisão sectária que eu vivia. E eu era um apologista adventista praticamente. Eu defendia a igreja adventista para qualquer um. Entrava, ia para dentro mesmo, sabe? Então, assim, mas foi muito forte isso aconteceu. Eu falo sobre isso no volume 1. E isso aí quebrou essa cegueira, sabe? Quebrou a cegueira de uma hora para outra. De uma hora para outra, não, né? Por ali aqueles 60 dias. E, e mudou minha vida. Mudou minha vida completamente. Completamente, sabe? Então, assim, eu creio nisso. Eu creio que esse povo, ele tá lá, eles não conseguem enxergar por causa disso. Porque existe um peso espiritual em cima deles. Existe uma prisão ali, né? E assim, Luiz, na verdade, né, enquanto você não tem a dúvida, enquanto não para algum nível, algum tipo de dúvida nessa caminhada, você vai continuar na cegueira, né? O adventista vai continuar na cegueira, porque ele colocou tudo na mão de uma liderança. Uhum. Como eu digo sempre, né, às vezes a gente tem uma mania de olhar a gente que trabalha nessa área aqui, olhar o sectário, às vezes, e olhar assim, não, como se ele fosse mal intencionado, no sentido de saber que está dentro de uma seita. Mas não, essa pessoa, ela está, o que eu digo para a pessoa, né? Chegou uma testemunha de Jeová, bateu no seu portão, ou na porta da sua casa, você vai atender. Você olha para ele está pensando assim, eu vou tentar apresentar o evangelho para esse cara, porque esse cara é sincero, mas ele está sinceramente perdido. Uhum. Aí a testemunha de Jeová, como você começa a conversar de Deus com ela olha para você e está pensando, eu ainda bem que Jeová me trouxe até o portão desse cara, porque ele é sincero, mas está sinceramente perdido. O sentimento que os dois têm com relação um ao outro é o mesmo. É o mesmo. É isso. É o mesmo. Uhum. Eu não acredito nisso, porque tem muita gente que acha que não, mas o sectário e tal é mal intencionado. Obviamente, tem pessoas que aparecem coisas e eles ignoram de qualquer forma, eles querem continuar na cegueira. Mas a vasta maioria acredita naquilo como uma verdade real. Sim, uma verdade real. Sim. É por isso que é importante o cara ele ter, assim, primeiro, né, a curiosidade de poder dar uma olhadinha para fora da bolha, né? Assistam os vídeos do canal, por exemplo, do Para Que Possamos, do meu canal ali, Gleison Pérez Guerreiro de Yeshua no YouTube, do Wagner Olmos. Dá uma olhadinha, veja se faz sentido, né? Vai lá, comprova, depois você tenta ver se a gente está inventando coisa ou se é verdade aquilo que a gente está dizendo, né? Gleison, desculpe te atrapalhar, só mais uma vez aqui. Sim. Porque a gente falando desse negócio de sinceridade e tal. Você não acha que o George Knight parece ter hora que
parece que ele é infiltrado, não parece o George Knight? Porque, rapaz, Pois é. como é que o cara produz um negócio desse aqui? É, Isso é. aqui. É, é meio Mas estranho. É meio estranho. continua, continua. Não, porque assim, eu acho que o caminho, claro, é uma junção de coisas, né? Eu até estava falando com o pastor João Flávio outro dia, a gente fez uma live no sábado, João Flávio Martinez, e a gente começou a fazer uma análise assim bem neutra, bem sincera do que acontece, né? Por que o cara não consegue enxergar, né? E é uma junção de coisas, é uma questão espiritual, tem algum jugo espiritual, né? Que tem que ser quebrado, e só o Espírito Santo vai poder quebrar. Tem uma questão de cultura familiar, muitas vezes, muito forte. A pessoa cresce ouvindo aquilo. E a criança, quando ela escuta algo dos seus pais ou dos seus avós, ela não tem filtro. Aquilo entra com uma verdade absoluta. Então ela cresce ouvindo aquele negócio. Ellen White profetiza do Senhor. Ellen White é profetiza do Senhor. O sábado está nos 10 mandamentos. Se você não guardar, você vai se perder. Então, se você pode roubar, pode matar, não. Então, você tem que guardar o sábado também. Então, aquilo ali entra ali no cara e ele fala, é isso aí, sim, senhor, sim, senhor. A questão do sábado, até um argumento até meio forte, mas você tem que entender melhor da Bíblia para poder ver que era para uma outra aliança. Aquilo foi dado para uma outra aliança, era um sinal, etc. Entre Deus e o povo de Israel. Enfim. Mas fica aquele negócio que passa. Então, esse é o segundo ponto, né? Cultural, familiar. Mas também tem um outro ponto que é o seguinte, o orgulho. Porque muitas vezes o cara, ele chega um negocinho e fala, opa, esse negócio aqui realmente parece que está errado. Ellen White realmente não acertou essa profecia aqui. Essa outra aqui também não. Essa outra aqui também não. Eu estou vendo que tem a questão dos plágios. Tem a questão dos plágios. Tem a questão dos devaneios, das loucuras que ela escreveu. Espera aí. A hipocrisia de ela dizer que não era para comer frutos do mar nem carne, mas eu estou vendo aqui cartas dela admitindo que ela comia. Espera aí. O que está acontecendo? Então, quando o cara tem esses lampejos assim de clareza, de verdade, e ele pega e orgulho fala, não, peraí, mas eu já defendi tanto essa mulher, essa igreja, que eu não posso engolir esse sapo agora. Não vai dar. Deixa eu fechar meu olho para esse negócio aqui e seguir adiante, crendo nesse negócio mesmo, porque agora eu já fui longe demais. Você imagina, por exemplo, um apologista adventista famoso, Leandro Quadros, sei lá, o Rodrigo Silva, até o Ezequiel Gomes lá, enfim, Ivan Saraiva, esses caras, eles não conseguem mais voltar atrás. Como que eles vão voltar atrás? Eles já passaram muito tempo defendendo aquele negócio. Para eles, o orgulho é quase impossível. É quase que uma maldição, entendeu, pastor? Dos quatro que você mencionou, eu conheço pessoalmente 3. E já dialoguei, né? Ou de forma pública ou de forma privada. E é incrível, é incrível como coisas assim, tão óbvias, qualquer, não é uma coisa assim, sabe, aquele estudo teológico que exige um conjunto de ferramentas, sabe, para chegar àquela conclusão. Não, coisas muito óbvias que simplesmente são negadas, assim, você olha e diz isso aqui. Eu vou só mencionar para ti, porque uma das preocupações, né, você está falando dessa visão interna e esse choque entre acreditar nessa verdade e sair, né, e tentar se reconstruir e tal, porque você foi adventista, você viveu dentro da igreja, você defendeu, você não foi a primeira geração de adventistas na tua família, enfim. E a preocupação minha, por exemplo, que nunca fui adventista, mas que me debrucei sobre isso, uma vez eu estava conversando com um adepto e ele falou para mim assim, mas você nunca foi. Eu digo, meu amigo, eu nunca fui, mas eu leio. E enquanto você estava sendo enganado, eu estava lendo os enganos, para tentar te ajudar, entendeu? Sim. Então, mas uma coisa que eu acho interessante, que é um grande problema do lado de cá, é como esse adventismo se aproxima, né? Desde a década de 50, lá com Questions on Doctrine, né? Que eu também... E, mais uma vez, tem hora que eu não entendo, né, o que
que o George Knight faz dentro da Igreja Adventista, porque publica isso daqui, traduz para cá com nota de estudo dele, refutando o adventismo, criticando a igreja e dizendo que a igreja agiu, né, de forma a ocultar algumas coisas, sabendo. E aqui no Brasil, ó, o Estudando Juntos, aí, Common Ground, né, ensinando como se aproximar dos evangélicos, porque tem muita gente aqui no Brasil que ainda está nessa. Não, mas a igreja adventista ó, tem problemas como qualquer igreja, mas não, eles são irmãos em Cristo. A doutrina da igreja remanescente exclui qualquer igreja, qualquer denominação cristã desse corpo de Cristo. Sim. É simples isso. Sim. Você que foi adventista, você sabe disso. Com certeza. Não, eles, principalmente a questão escatológica, né? Eles veem, assim, os evangélicos, os católicos, como o pessoal que vai matar eles no fim dos tempos. Né? Eles creem na doutrina do decreto dominical, e eles creem que quando isso acontecer, simplesmente todo esse povo que guarda o domingo, mas na verdade nem guarda o domingo, só vai na igreja no domingo, quem guarda o domingo? O que guarda? Que eles vão ser os algozes deles no fim e vão matá-los mesmo. Então, assim, toda a visão de mundo de um adventista ela é distorcida. Ela tá te conhecendo hoje, tá te cumprimentando com o pé atrás. Ela olha para você e fala: ah, legal, mas esse cara é bacana, tal, mas se eu não trouxer esse cara para minha igreja, um dia ele vai me matar. É isso que eles pensam. É isso que eles ponto, tá? Ou ele entra para minha igreja, ou ele é o inimigo, né? Então a seita ela cria essa bolha e essa animosidade não falada, né? Não falada, mas existe essa animosidade, né? Por debaixo ali dos panos, né? Nos bastidores, porque eles deixam claro, não, ou eles vêm para o nosso lado, ou de fato eles vão continuar sendo enganados, são do inimigo, vão nos matar, entendeu? Então não é tão simples assim, não é simplesmente porque esse engano, né, de satânico mesmo, de que não, Gleice, isso aí você tem que respeitar a fé alheia, você não pode criticar. Então, além de tudo isso, além dos caras estarem presos ali, naquela bolha, além de eles terem a visão distorcida de mundo, completamente distorcida, não conhecerem o evangelho verdadeiro, estarem num risco seríssimo de se perderem, porque Paulo diz que mesmo que um anjo traga um outro evangelho do céu, que seja anátema, né? Se não fosse um problema, Jesus não falaria cautelai-vos os falsos mestres, falsos profetas. Por quê? Né? Se não é um problema, né? Inclusive de salvação. Porque você está pregando um outro evangelho, o outro evangelho não vai te salvar, só o verdadeiro evangelho pode salvar. Exatamente. Então, exatamente. Além de tudo isso, você tem o que? Essa blindagem do politicamente correto, que fala assim, não fale nada contra a minha fé. Porque se você falar, você está sendo alguém intolerante, um intoleroso religioso, né? Que simplesmente não. Cara, peraí. Então, assim, eu escrevi esse livro, esses 3 livros, gravei os vídeos no YouTube, tal. Ponto. Eu não estou indo atrás de, não estou batendo na porta de, olha, você precisa sair. Não, eu escrevi os livros, eu gravei os vídeos. Se você vai lá ver, se você quiser. Você lê o livro se você quiser. Eu não estou indo atrás de ninguém. Aí eles vêm no meu canal e me xingam, falam, você é um intolerante. Mas eu não estou indo atrás de você. Você que veio no meu canal me xingar. Tá aqui, ó. Os vídeos estão aqui, os livros estão aí. Se você quiser ler, você lê. Eu não estou forçando nada a ninguém, entendeu? Eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. Tentar ajudar vocês por amor. Por amor. Essa atitude, Gleison, é uma atitude tão assim natural da parte deles que eles nem percebem que o intolerante está sendo ele. Porque você está lá, você tem liberdade completa de falar do seu testemunho, de gravar os seus vídeos e escrever o seu livro. Ninguém pode tirar esse seu direito. Né? Então, qualquer pessoa que entra no teu canal ou busca nas tuas redes sociais te atacar por causa disso, ela é que é intolerante. Porque você não está invadindo o espaço do cara, ele está invadindo o teu. Correto. Até isso existe a cegueira. Olha lá, o Marcelo Ferreira está dizendo, exclusivismo, característica número 1 da seita. Exatamente. Se você vê
o volume 1, Discussões de Livros volume 1, eu trago 14 características de uma seita que, se você ler aquilo ali, identificar alguma delas, você vai ver, isso aqui é seita, acabou, entendeu? Agora, o que eu acho interessante, pastor, e que a gente aborda no volume 3 é, e isso aí me deixou, assim, realmente chocado, porque eu achava que eu sabia tudo do Adventismo, mas eu vi que eu não sabia quando eu escrevi o volume 3 e quando eu vi a ligação do Adventismo com o ocultismo. Ali o negócio me pegou, tá? Ali eu fiquei realmente... Porque a princípio, quando eu estava escrevendo o volume 1, eu tinha ouvido falar algumas coisas da ligação dos pioneiros adventistas com a maçonaria e tal. Eu achava que era um exagero, eu não quis abordar de início, né? Porque eu sempre tomei uma posição bastante neutra, assim, eu não quero ser enviesado em nada, não quero exagerar nada, senão, obviamente, senão a gente perde a credibilidade. Não quis fazer nenhum ataque ad hominem para nenhum pastor vivo, nada, né? A gente aborda a questão realmente como ela é. E no volume 1, no volume 2, não quis falar nada sobre isso porque eu achava que não era verdade. Eu achava que não era verdade. Mas olha o que aconteceu. 2020 eu lanço o volume 1. 2021 eu lanço o volume 2. 2022 eu não escrevi nada. Final de 2022, por algum motivo, eu comecei a ter muita curiosidade em ler livros ocultistas. Do ponto de vista teológico, eu queria entender. Comecei a ter curiosidade para entender, né? Como que era a nova era, como que era, o que a maçonaria ensinava. Comecei a ler vários... Eu senti que Deus estava me guiando para ler aquele negócio ali e entender um pouco melhor a respeito do ocultismo, não sabia por quê, e comecei a ler, cara, eu li 60 livros ocultistas, num período de uns 6 meses, mais ou menos. Leu a Bíblia Satânica? Não li a Não. Bíblia Satânica, não, eu li a Clavícula Menor de Salomão, eu entrei muito forte na Cabala, que é o misticismo judaico, eu li o Bahir, li o Zohar, li o Sefer Yetzirah, li o livro de Urântia, que é uma grande de uma baboseira, um troço desse tamanho. Li o livro as Tábuas de Esmeralda de Toshi. Eu li Albert Pike para entender a maçonaria. Li o Mamie P. Hall. Li os livros do William Schnublin, que são muito bons. Ele foi maçom, foi mormon, fez parte até de uma seita vampírica lá. O cara foi muito louco. Li os três maiores livros dele, né? Que é Masonry Beyond the Light, Mormonism Temple of Doom, e o outro... Lucifer the Throne. Muito bom também. E comecei a ler tudo, cara. Li coisas de Nova Era, li coisas de Wicca, li aquele livro de Ouro de Saint-Germain, li um monte de doideira. Enfim. E eu não entendia por quê. Aí eu cheguei no livro da Madame Blavatsky, Helena Petrovich Blavatsky. A Doutrina Secreta. Teosofia. E comecei... E assim, o clima já tava meio pesado aqui em casa, né? Porque você imagina, lendo todos esses negócios. Como é que tu dormia? Como é que tu conseguia dormir? Tu não viu o voo dentro de casa, não? Cara, tava pesado o negócio aqui. Quando eu cheguei no livro da Madame Blavatsky, da Doutrina Secreta, que tem 900 e poucas páginas, aquela Barça, né? Ali eu falei, cara, isso aqui é pesado, hein? Esse negócio aqui tá feio, isso aqui. Deus falou assim, para, aí já deu, chegou. Agora você joga tudo isso fora e pode escrever teu livro, volume 3. Tirei todos esses livros daqui, porque o livro ele traz uma carga magnética, né? Ele traz uma energia, assim, você tem que saber neutralizar aquele negócio ali. Mas eu resolvi jogar tudo fora. E comecei a escrever o volume 3. Quando eu comecei a escrever o volume 3 e fazer as minhas pesquisas né, a respeito de Ellen White, eu comecei a achar padrões muito parecidos nos livros dela com o ocultismo, com a maçonaria, com a nova era. Eu falei, mas Jesus, mas isso é demais mesmo. Agora eu entendi por que eu entrei nessa seara. E aí, cara, eu comecei a identificar. E aí surgiu o capítulo 10 do volume 3, que é exatamente a ligação do Adventismo com o ocultismo. E eu trago ali provas, não tem como. Os gestos maçons, né? Você sabe, tem fotos dos pioneiros maçons. Loughborough, McClure, todo aquele pessoal ali. O próprio Edson White, filho de Ellen White, James White, né? Você vê ali
vários pioneiros fazendo o gesto do mestre do segundo véu, que é o gesto do terceiro grau da maçonaria, de mestre maçom. Você vê ela fazendo um gesto de companheiro maçom, que é o gesto um gesto do segundo grau da maçonaria. Né? Você vê James White fazendo um gesto de mão de cavaleiro templário, mas ele estava num outro rito, não era o rito escocês antigo e aceito, ele estava no rito de York, né? E ele estava lá em cima, tá? James White já estava lá em cima. E aí eu comecei a perguntar para amigos meus ex-maçons que haviam se convertido ao cristianismo, cara, fala a verdade para mim, né? Eles eram ou não maçons? Eles eram. Eram, mas a gente sabe, a gente que estava lá dentro, a gente sabe disso. Tá, mas e Ellen White? Não, como que Ellen White era maçom se mulher não pode ser maçom? Não, Ellen White era uma paramaçônica. Ela era uma paramaçom, né? O que é paramaçom? É a pessoa que recebe as honrarias da maçonaria, né? E tem acesso a privilégios maçom sem ser de fato um maçom. Por quê? Porque ela tinha muita influência sobre os membros adventistas, muita gente. James White era maçom, o filho era maçom. Então, eles colocaram ela dela esse cargo assim honorífico para ela, porque na época, hoje em dia a maçonaria ainda é forte, mas na época era extremamente forte, abria muitas portas. Tão forte que é difícil você falar de qualquer igreja nos Estados Unidos do século XIX que não tenha tido líderes maçons. Eu entendo isso, e é verdade. Igrejas aqui no Brasil, que foram fundadas por missões vindas direto dos Estados Unidos, século XIX, teve influência, entendeu? Não, eu entendo perfeitamente isso. O problema do Adventismo de ter essa conexão é que ela dizia publicamente que a maçonaria era do diabo. Você entende? O meu problema com isso é que ela publicamente falava uma coisa, mas, né, nos bastidores tinha ali. Então, assim, eu estou mencionando isso, Gleison, não é nem para fazer uma meia-culpa com o meu cristão, mas, assim, porque tem sempre houve uma condenação dentro dessas igrejas, né, a práticas da maçonaria, mesmo tendo integrantes maçons, pastores maçons, entendeu? Então, sempre a maçonaria, o Salomão Luiz Gisburg foi o cara que organizou o cantor cristão usado pelos batistas aqui no Brasil. Então, Salomão Luiz Gisburg organizou esse cantor cristão, e quando você lê a história dele, né, um judeu errante no Brasil, ele era filho de judeu, ele era judeu convertido, e ele fez um dos maiores trabalhos missionários no Nordeste do nosso país aqui. E o Salomão Luiz Gisburg, ele conta nesse livro que ele era maçom, ele reconhece, uma autobiografia dele. Só que o que é interessante é que a discussão até hoje é se ele foi maçom por convicção ou por conveniência. Por quê? Porque ele precisou dos maçons no Nordeste do Brasil para poder estabelecer o seu trabalho missionário por causa da perseguição católica. Então ainda tem muito essa discussão. Foi uma conveniência dele? Inimigo do meu inimigo é meu amigo? Ou foi um negócio de convicção? Não, eu sou maçom e creio. O que é que você sentiu nesse trabalho de pesquisa? Que foi um lance de conveniência ou um lance de convicção? Você, sinceramente, aonde você mergulhou nisso, o que é que você achou? Então, eu creio o seguinte, existia sim a parte da conveniência, foi uma junção das duas coisas. Porque houve também uma influência espiritual muito pesada em cima de Ellen White, entendeu? Pelo lado do inimigo. Quando você vê, por exemplo, o obelisco maçom fincado no túmulo dela, que ela aprovou antes de morrer. Ela aprovou, tá? Não foi negócio que colocaram depois, não. Ela aprovou aquele obelisco antes de morrer. O que é o obelisco maçônico? É um poste ídolo erguido a Baal dos tempos de hoje. É a mesma coisa, né? Você vê, por exemplo, todas as expressões que ela utilizava nos livros dela, que eram expressões maçônicas. Gadu, o grande arquiteto do universo. Você não acha isso na Bíblia. Essa é uma expressão maçônica, né? O olho que tudo vê. O olho que tudo vê não está na Bíblia.
É uma expressão Totalmente, maçônica, né? totalmente. Aí quando você vai juntando essas coisas, você vê, por exemplo, o sonho do cordão verde que ela teve, que foi a primeira visão dela. Ela dizia que era um sonho, mas era tipo uma visão, né? Porque não era apenas um sonho. Então, não sei se você sabe dessa história, Sei, mas eu vi, eu assisti inclusive o vídeo também do do Rodrigo. Rodrigo. Muito bom aquele vídeo. É, um abraço pro meu amigo Rodrigo aí, Rodrigo Custódio. Quem não conhece, vai lá no Parque Poçando, o canal dele é muito bom. Com certeza. Vale a pena. Beleza. O que acontece? Ela tinha, nessa época, ela era muito nova, ela tinha 17 anos. E ela tinha uma autoestima muito baixa. Ela achava que ela não iria ser salva, porque ela não era perfeita o suficiente. Ela já tinha um problema, né, de perfeccionismo. Ela achava que ela teria que ser perfeita para ser salva. Então ela falou, não, não vou ser salva. Bom, ela ficou se remoendo naquele negócio ali e ela teve essa visão. Um dia ela teve essa visão, e nessa visão ela encontrava, olha que interessante, ela encontrava o que ela, em inglês, o termo que ela usou é Spirit Guide, ou seja, Guia um espiritual. espírito guia. Guia. Um espírito guia, né? Aqui esse termo ele é muito usado para a nova era, muito usado na nova era, um spirit guide em inglês, né? Só que ela quis dizer que era um anjo, mas não é o termo apropriado, anjo. Ela não usou anjo, ela usou um espírito guia. Esse espírito guia teria encontrado com ela, levado ela. Ela subiu com ele no céu, subiu lá numa escada íngreme, e chegou numa porta, lá no alto, lá no céu. E naquela porta ele falou para ela o seguinte, falou, olha, você deixa tudo que você tem, você deixa fora, você vai entrar aqui, você vai encontrar Jesus agora. Larga tudo que você tem na mão. Ela largou tudo fora, ele abriu a porta, ela entrou, e lá estava Jesus, né? E aí Jesus abraçou ela, tal, e ela chorou, não sei o quê. Teve esse encontro com Jesus e ela saiu dessa porta, e daí esse espírito guia falou para ela o seguinte, agora é o seguinte, toda vez que você quiser falar com Jesus, tá aqui um cordão verde que eu tô te dando na sua mão. Você vai colocar ele sobre o seu coração. Você vai esticar esse cordão sobre o seu coração. E aí você vai poder encontrar Jesus novamente. Beleza? Ela falou, tá bom, que legal, né? Então, assim, o que é esse negócio? Era um ritual de invocação, na verdade. Quando você estuda essa questão dos cordões, você vê que isso é muito usado na Wicca, e isso se remete lá ao Egito Antigo. Magias com cordões. E ela não, e o espírito guia lá dizia para ela que o cordão ele não podia estar enrolado, não podia ter nó. Ele tinha que estar esticado, né? Então, ou seja, depois que você vai estudar essa parte, no livro a gente explica bastante sobre isso, é, a energia do cordão ela tinha que fluir. Ela era um ritual de invocação, tá? Não podia ter nó, ela tinha que... Canalização, né? Oi? Ritual de canalização. Canalização. Ritual de canalização. Exatamente. Era uma canalização. E ali, o que a gente vê? Esse espírito guia dela, que ela chamava de anjo relator também, mais na frente, acompanhou ela por mais de 30 anos. E trouxe para ela todas as falsas doutrinas da igreja adventista. Então, quando você começa a ver, e aí você vê, né, analisa ali no versículo de Gálatas, que Paulo fala, que mesmo que um anjo do céu traga um outro evangelho que seja anátema, você começa a ver que várias das seitas e das falsas religiões modernas, né, elas surgiram através de um contato com um anjo que trouxe uma nova revelação. Joseph Smith, com o anjo Moroni, né, Ellen White, com o seu anjo relator, Maomé, com quem ele dizia que era o anjo Gabriel. Tudo veio através de um anjo que trouxe essa nova revelação, né? E tudo também acaba tendo uma conexão e ligação com a maçonaria. Charles Russell, Testemunho de Jeová, maçom. Joseph Smith, maçom. A própria Igreja Adventista com os pioneiros adventistas, maçom. Guilherme Miller, maçom grau 33 e grão-mestre. Esse cara foi grão-mestre por mais de 20 anos. Galera, você acha que é fácil se tornar um grão-mestre? É muito difícil. Você ser o grau 33
é super difícil. Agora, você ser grau 33 e grão-mestre, que é um cargo político dentro da maçonaria, você tem que ter moral com todos os maçons, que você vai dominar a sua loja e outras lojas de volta também na região. Então, imagine a carga espiritual que esse cara trazia. Agora, olha que interessante. Esse cara acabou sendo o pivô e o estopim do nascimento de várias seitas, no final das contas, ali, com grandes apontamentos. Dele que surgiu várias das seitas modernas pseudo-cristãs que a gente conhece hoje. Então, assim, essa conexão do adventismo com o ocultismo, com a maçonaria, cara, isso é muito forte, entendeu, pastor? Porque a gente vê, assim, que não é algo inofensivo. Não é algo inofensivo. Tá ligado com outras questões. Ellen White, ela tinha muito fortemente o espírito de Jezabel que dominava ela. Se você faz o paralelo entre ela e Jezabel, é arrepiante o negócio. Né? Isso eu vou trazer rapidinho para vocês, isso está no volume 3. Olha que interessante. Porque assim, a gente vê Ellen White, aquele toquinho de gente, mulher, dominando todos aqueles homens ali da igreja adventista, presidente da conferência geral, todo o povo, todos os homens líderes, ela dominava esse povo. Não é estranho? Hoje em dia, uma mulher dominar uma instituição religiosa seria algo já meio, né, insólito. Imagina naquela época que o machismo era muito mais exacerbado. Como que essa mulher conseguia fazer isso? Tá? E aí você começa a fazer o paralelo entre ela e o espírito de Jezabel, que é uma potestade, e é um negócio de louco. Olha isso aqui, ó. Jezabel perseguia as verdadeiras vozes proféticas de seu tempo. Ellen White perseguiu as verdadeiras vozes pastorais e proféticas de seu tempo. Lembre-se, ela escreveu o quê? Que todas as igrejas nominais estavam perdidas. Que Jesus, quando via as orações deles, olhavam para eles com raiva, com ódio. Ela dizia que o sangue das almas perdidas iriam recair sobre esses pastores das igrejas nominais. Ela tinha raiva e ela perseguia esse povo. Olha lá. Isabel, protegia e sustentava falsos profetas. Ellen White protegeu e endossou falsos mestres, como Guilherme Miller, Joseph Bates, Samuel Snow, Hiram Madison, etc. Jezabel possuía um espírito controlador e manipulador e liderava homens de alta posição em Israel. Ellen White possuía um espírito controlador e manipulador e liderava homens de alta posição da igreja adventista. Jezabel levantou postes ídolos a Baal. Ellen White possui um poste ídolo ou obelisco fincado em seu próprio túmulo. Jezabel levou o povo de Israel a falsos ensinos e a idolatria. Ellen White levou e ainda leva o povo cristão a falsos ensinos e a idolatria. Idolatria dela mesma, idolatria de anjos, como o arcanjo Miguel, sendo Jesus, né, etc. Jezabel levantou falsos testemunhos sobre Nabote, levando-o à morte para ardilosamente tomar a sua vinha. Ellen White levantou falsos testemunhos sobre denominações genuinamente cristãs para ardilosamente tomar os seus membros para si e para a instituição adventista, que é o proselitismo. Jezabel deturpou a religião judaica, levando muitos à falência espiritual. Ellen White deturpou a religião cristã e o verdadeiro evangelho, levando muitos à falência espiritual. Jezabel afugentou e amedrontou um dos maiores profetas bíblicos de todos os tempos, o profeta Elias. Ellen White afugentou e amedrontou grandes homens de Deus de seu tempo e ainda nos dias de hoje, por serem politicamente corretos e terem medo de expô-la por quem ela de fato é, uma falsa profetisa, líder de uma falsa religião. Hoje em dia, muita gente tem medo de falar, é uma falsa profetisa. Sem dúvida nenhuma. Politicamente correto. É ou não é? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É terrível esse negócio. Então, esse paralelo, pastor, é incrível, é ou não é? Sem dúvida nenhuma. A gente tem que olhar o aspecto da Ellen White não como uma inocência, né? Afinal de contas, os escritos dela e não a Bíblia que sustentam a igreja adventista. Não é a Bíblia. A Bíblia para o adventista é só o ponto de contato, né? É só o ponto de contato. A grande questão é o escrito de Ellen White, né? Porque simplesmente, querendo ou não, ela sendo uma escritora inspirada, canônica, né? Porque não existe grau de inspiração o adventista. Porque assim, o Espírito Santo falava, Paulo quando fala dos dons espirituais na igreja de Corinto,
ele diz, olha, ninguém que é movido pelo Espírito Santo vai dizer anátema Jesus, né? Ah, então, ele se acreditava, tinha, né, a questão do Espírito Santo usar pessoas para trazerem uma mensagem direta, principalmente numa época em que não existe Novo Testamento, né? Então, essa igreja continuava sendo exortada através de profetas, mas, ao mesmo tempo que você tinha esse Espírito Santo, mas aquilo que essas pessoas falavam não, era, não era uma mensagem canônica, ou seja, aquilo não se tornou registro escrito para servir de meio autoritativo para toda a igreja de Cristo. Já na escrita textual, né, você tem uma inspiração canônica, aquilo que vai determinar o que é a vara de medir, o que entra ou não como revelação divina. E é interessante, né? É muito interessante quando você estuda essas seitas do século XIX, né? O Adventismo, o Mormonismo, Testemunho de Jeová, que não é que é posterior a todas as outras duas aí, como seguem assim o mesmo caminho, É, né? é. Segue a mesma vereda. Você tem, né? Obviamente não tem as mesmas doutrinas, tem umas coisas malucas demais no mormonismo, mas parece muito, Parece. entendeu? Parece muito, né? Tem uma conexão ali Sim, entre sim, o sim, sim, Joseph Smith e Ellen White. Sabia, sim, né? sim, sim. E Ele você se casou com uma parente de Ellen White. O negócio tem uma conexão forte ali. tem, e você vê, assim, eu já entrei no templo Mormon aqui de Campinas, né, quando foi o templo aqui em São Paulo, antes dele ser inaugurado, ele é aberto, né, durante 2 semanas para visitação. E na época eu levei um grupo de pessoas para lá, para conhecerem, né, e depois nós distribuímos um folheto que veio dos Estados Unidos em português, sobre o templo, né? Sobre os templos mormons, o que é que eles eram. E é interessante você ver o quanto de símbolo maçônico tem em todo o templo, né? É assim uma coisa impressionante, né? Então, Sim, sim. esses grupos parecem muito Adventismo, Testemunho de Jeová, Uhum. parecem muito, muito, muito Mormonismo, todos eles parecem muito mesmo nessa questão Verdade. da maçonaria e na questão do ocultismo, né? Do uso do ocultismo. E não Uhum. adianta tentar limpar, né? Passar aquela flanela, passar álcool para ver se tira a manchinha, porque a coisa é escancarada, né? É Verdade. escancarada. É, Porque, é. pode falar. Não, não, é um bom ponto de partida para quem está na igreja adventista e quer, por curiosidade, né, investigar um pouco. Procure essas ligações, né, das Sem dúvida nenhuma. seitas com a maçonaria, com o ocultismo, e você vai achar, com certeza você vai achar, no mínimo, estranho esse Sem negócio. dúvida. Pode É. ser um bom ponto de partida. Os plágios são um bom ponto de partida para você também, amigo adventista que está assistindo aqui e tem curiosidade, né? Acha que Eu tem digo coragem, sempre, né? não precisa acreditar em nada que a gente está Não, discutindo aqui. não Vá precisa. pesquisar. Vai pesquisar. Vá pesquisar. Vai ser o cara, e tal, tal, esses caras estão viajando. Vá pesquisar. Entendeu? A gente sempre diz, não tem aquela dúvida, boa dúvida, né? Uhum. E aquela boa dúvida. É, duvida da gente, tem problema não, pode ir lá, pesquisa, entendeu? Vai nas fontes. Esse livro aqui, o volume 3 tem mais de 600 notas de rodapé. Eu trago fonte de tudo aqui, várias fontes, nas fontes primárias, né? Investiga e veja que isso que eu estou falando é verdade ou não, entendeu? Então, assim, mas tem vários pontos, né? O cara pode ir pelo plágio, pode ir pelo ocultismo, pode ir pelas falsas profecias, pode ir pelas heresias. Tem muita coisa que ele pode iniciar ali a investigação dele para ver. E quem sabe você vai achar coisa que vai te libertar, amigo, entendeu? E você vai descobrir o verdadeiro evangelho e um outro mundo vai se abrir para você, né? O mundo cristão verdadeiro. Então, assim, eu acho bem importante o pessoal ter essa curiosidade e ter essa coragem de encarar de frente a fé e os problemas, né, da própria religião, para ver se aquilo realmente se sustenta ou não, né? Então, mas, enfim, eu acho que tem muita gente que não gosta de ler também, né? Então, dê um pulinho lá no YouTube, assista os nossos vídeos, né, se você quiser. O canal Gleison Pérez Guerreiro de Yeshua no YouTube.
Para que possamos, o canal do Wagner, o canal do CACP, o canal do Wagner, o canal Remanescente, né? O canal do João Flávio Martinez ali, o CACP, o trabalho do pastor Paulo Sérgio Batista, nesse livro, Sete Mitos do Adventismo, enfim, os vídeos que ele traz também. Tem muita gente boa, entendeu? Graças a Deus, hoje tem muito material aí para o sectário poder explorar e acordar, né? Tá muito mais fácil hoje, depois da internet, que a internet explodiu, E né? isso tem preocupado muita gente, viu? Isso tem preocupado muita gente, né? Com certeza. Eu louvo a Deus, Pécio. Eu louvo a Deus porque esse conhecimento, essas discussões hoje estão sendo ampliadas, disseminadas em língua portuguesa. A gente já tinha aí um grande abismo entre a língua inglesa e a língua portuguesa, né? A gente dependia, muitos pesquisadores aqui no Brasil ainda dependem só de material em português, o que eu acho muito lamentável. Verdade. Né? Se você estuda uma seita do século XIX, no mínimo, você tem que ler em inglês. Se essa seita, né? Então, não tem que ler, tem que pesquisar. Não adianta você depender de livro em língua portuguesa para o pesquisador, para esse leitor comum que está querendo buscar o entendimento para a vida dele, para tentar compreender essa bagunça que está aí, a gente vai lá, traduz, pesquisa, traz essas fontes, né? Mas que fique sempre naquela coisa de, olha, onde a gente pegou essa água aqui, tem um rio bem largo que você pode conhecer, né? E aí vai depender de cada um, né? Da intensidade de cada um nessa busca. Tá certo? A gente sabe que nem todo mundo que se conversa se torna um pesquisador, né? Sim. Nem todo mundo que conversa, mas o que a gente está defendendo desde o começo dessa live é lembrar que existe um único caminho. Esse caminho tem um nome, é Jesus Cristo, né? E qualquer igreja que não esteja integrada dentro desse caminho, deve ser rejeitada, né? Seus membros devem fugir de lá, seus membros devem buscar outro local e nunca perder, né? Aquela coisa, Gleison, de eu me desiludi com um grupo, então logo todos os outros. Sim. Né? Não. Buscar informações, ter a cautela que talvez você não teve dentro do outro grupo. Né? E você nasceu dentro de um movimento, parece, eu me lembro, a minha experiência, eu nasci dentro da Igreja Batista, então meus pais a princípio eram, depois só a minha mãe permaneceu, mas assim, teve um momento que eu comecei a duvidar de um monte de coisa, e teve aquele momento que eu deixei de reverberar a fé dos meus pais para ter a minha própria fé. E nesse momento eu me converti, com 15 anos, pesquisando, lendo, tendo dúvidas, não é? Até que pronto, não é mais a fé da minha mãe, que ela compartilhava comigo e que eu dizia que não foi mais a fé que meu pai um dia teve, foi agora a fé do Paulo. O Paulo exerceu essa fé em Jesus. Né? O Paulo agora teve essa consciência. E não existe nada mais maravilhoso do que isso. Né? Compreender o caminho de Deus não é uma igreja, eu digo sempre para o pessoal, né? Antes da Igreja Batista surgir, a primeira igreja que surge com o nome Batista é 1609, em Amsterdã, na Holanda, né? Thomas Hughes e o John Smith. Não é Joseph Smith, hein? É John Smith. Aí, então, essa igreja, quando surge, já tem 17 séculos, praticamente, 16 séculos de cristianismo. Então, não é a igreja, né? Não é essa denominação, mas o Jesus que está lá dentro, né? Por causa de um conjunto de doutrinas que você entende claramente serem bíblicas, principalmente centralização da salvação em Cristo somente. É isso. Só Jesus Cristo salva. Qualquer coisa adicionada a isso estraga. Não é mais o Cristo bíblico. Então, é a pessoa que não é, falando agora para o adventista que vai assistir, que está assistindo, não é? A pessoa que ainda tem essas dúvidas, né? Entender isso. Entender que é um trabalho contínuo, buscar e se apegar na graça de Deus. Porque Deus enviou Jesus para nos salvar. Esse é o principal intuito de Deus. Talvez você não vá se aprofundar teologicamente, se tornar um pesquisador, mas o importante é que você vai se tornar filho de Deus. Se você buscar Cristo, se você aproximar-se dele, se você orar
pedindo Cristo para te salvar, para abrir o teu entendimento, ele vai fazer isso. E eu fico feliz da gente ter conversado, né, durante esse tempo aqui, discutido nesse bate-bola aqui. Tá? Obrigado. E tem lá, eu tô lá com o meu canal Apologia com P. Eu não estou nem publicando quase nada de adventismo, por quê? Porque com vocês aí, eu digo, não, vou mais publicar nada aqui de adventismo. Estou lá militando em outras frentes, discutindo outros temas também, né? Mas eu fico feliz aí pela sua vida, pela vida do Rodrigo, né? Tem aí alguns irmãos aqui que passaram aqui, não sei se ainda estão assistindo, mas do curso que eu ministro de apologética todas as segundas-feiras à noite, na FTB, né? Tem o irmão Neto também que está aí, tem a irmã Shirley. Então, o pessoal que tem esse interesse também de buscar informações, eu digo sempre, tem muita gente boa aí publicando muita coisa boa, tá? E tem que ler os seus livros, tem que pesquisar, né? Tem que buscar essas fontes e dar continuidade, porque Deus vai usar ainda muita gente no Brasil, através da internet, através da leitura, né? Você sabe que o brasileiro, nosso povo não gosta muito de ler. Verdade. Gosta muito de ler, então isso é uma outra dor de cabeça, mas mesmo assim tem muita gente aí se despertando e com certeza vai ser instrumento de Deus para ajudar muitos. Eu creio nisso e eu te agradeço, pastor, pelo espaço aqui, pela nota no livro, né? Muito obrigado. Eu que fico privilegiado. E tamo junto, vamos em frente. Obrigado, Wagner. Obrigado, pessoal todo que acompanhou a live aí. A gente está junto nessa e vamos seguir adiante. Talvez a gente lance um livreto, eu lance um livreto a respeito do adventismo e o ocultismo somente, assim mesmo, né, para finalizar mesmo essa questão aí do adventismo. Depois disso, mas vai ser realmente mais nada depois disso, a não ser esse livreto aí. E a gente vai entrar em outras searas e vamos, né, navegar em outros mares. Mas eu agradeço a Deus e sou muito grato por ele ter me confiado, né, esse ministério, e a gente encarou e para honra e glória de Deus, a gente conseguiu finalizar. Quando eu for nos Estados Unidos, eu quero conhecê-lo pessoalmente, né? Vai ser um prazer. Não deu tempo da gente se ver, não deu tempo de ver o Rodrigo. Fiquei só dando trabalho pro Wagner. Fiquei lá na casa do Wagner, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, só comendo, bebendo, dormindo e passeando em Nova York, entendeu? Deu uma dor de cabeça para ele lá. O Wagner é uma figura, gente boa. Mas é isso, irmão. Muito obrigado de estar junto. Se precisar, conte comigo. Se puder orar por nós aí, pro pessoal que está assistindo também. Vamos orar. A gente finaliza. Vamos orar. Pai, nós queremos ser gratos por mais uma noite na tua presença, pelo grato privilégio, ó Pai, de discutirmos coisas tão importantes com relação ao teu reino. Amém. Não nos sentimos, ó Deus, capacitados em nós mesmos, mas entendemos, ó Pai, que a capacitação vem do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a continuarmos esse trabalho, essas discussões, de forma, ó Pai, que pessoas, homens, mulheres, jovens, pessoas que têm dúvidas, ó Deus, ou mesmo que não tenham dúvidas, tenham suas certezas, possam ser alcançados por essas questões. Amém. Que o teu Espírito, ó Deus, venha libertar muitos sectários, ó Deus. Amém. Através de livros, através dessas obras, através de vídeos, que trabalhos realizados, ó Pai, possam ser instrumento de quebrar, ó Deus, essas cadeias, ó Pai, e libertar o coração e a mente de homens e mulheres para a glória e honra do teu nome. Amém. Que naquele grande dia possamos encontrar pessoas do lado de lá, ó Deus, no teu reino eterno, que descobriram a verdade, simplesmente, ó Pai, porque o Senhor usou instrumentos como tem usado até hoje. Sim, fortalece, guarda-nos, ó Deus, na nossa saúde, na nossa integridade espiritual, na nossa moralidade, até que o Cristo venha. É em nome de Jesus que nós te rogamos, ó Pai, pela vida de cada um dos que estão aqui conosco e daqueles que assistirão ainda esse vídeo, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos dirija em tudo, em nome do Cristo. Abençoa a vida do Pécio, ele, seus filhos, sua esposa, guarda, protege, dirige, ó Pai. Em nome do Cristo te rogamos. Amém. E amém. Amém. Boa noite, meu irmão. Obrigado por tudo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fica na paz. Valeu, querido.